Bem-vindo para mais uma aula extra, uma aula virtual, né? Então, tem esse termo de compromisso que eu cheguei a passar da primeira vez, mas na aula passada eu não passei, e fica valendo para a aula passada, do dia 19, e para a aula de hoje, né? Que não haverá cobrança de nenhuma espécie, estudantes não farão desembolso de nenhuma espécie por esse trabalho voluntário, né? Que é meu, e não fará cobrança nem de valores monetários, nem para os estudantes e para a faculdade. Então, isso acabei de ler, e ao mesmo tempo está gravado, e assim formalizado, né, esse compromisso. Tudo bem? Você trouxe alguma necessidade, Nai? Você quer fazer alguma pergunta? Professor, você falou que ia falar sobre X linhas, X duas linhas e as taxas. isso, essas X uma linha, X duas linhas aí. Tá bom. Então, a gente retoma um pouco, mas a gente trabalha esse lado do X também, tá bom? Porque na aula passada deu uma raiz quadrada de número negativo. Aí dá para calcular, mas precisa da teoria dos números complexos, que não faz parte aqui do nosso escopo de currículo. Virando a página aqui. Então, a gente está vendo e revendo conceitos básicos da função de segundo grau e da matemática financeira. E a previsão é terminar às 8 horas, e havendo necessidade, a gente pode ficar mais uns 30 minutos, tá bom? Então, vamos lá. Aí, igual à aula passada, a gente tem a função de segundo grau nesse formato, no formato de monômios. Diz para mim aí, por favor, quais são as raízes, Nai? Raiz de X? Não, então, desses monômios aí, se você ler lá, alguém entrou? Ah, entrou. Vamos um. Edilane, boa noite. Então, tem x mais 2 e x menos 8, não é? Então, quais são as raízes nessa função de segundo grau? As raízes de uma função de segundo grau podem ser até duas. Não vai fazer, não? Boa noite, Edi. Quais são as raízes, Edi? Ei, mãe. Me responde. Oi, boa Oi, noite. boa noite. Tô entrando agora, tô perdida ainda. Tudo bem, a gente está revendo função de segundo grau, né, para continuar da 2, tá bom? E tem um pedido aí de aulas particulares, e essas aulas aqui nesse feriadão têm um pouco esse objetivo, né, de atender essa necessidade, tá bom? E a gente tem essa programação de ver, né, a função de segundo grau e um pouco de matemática financeira, mas, havendo outras perguntas, a gente pode atender. A previsão é de 30 minutos agora, até 20 horas, mas a gente pode estender por mais 30 minutos, se for a necessidade. Aí eu estou apresentando aqui essa função, né, de segundo grau, uma função quadrática, f de x igual x mais 2, que multiplica x menos 8 igual a zero, e a minha pergunta é: quais são as raízes dessa função? Mais 2, na resposta da Nairilane. E menos 8. Essas são as raízes, né, professor? Mais 2 e menos 8. Não são. Não são essas raízes? Não. Poxa, que era. Lembrando, se eu colocar esse mais 2 que você falou aqui, né, então vai ficar assim, x valendo mais 2. Então vai ficar mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, dá mais 4. Aí não dá zero. Tinha que dar zero.
Ah, entendi. É menos 2 mais. É menos Menos x, menos 2 2 e e menos 8. isso. Ah, entendi agora. E Seria o negativo do x, né? Para poder dar zero. é o contrário, né? O É o oposto. contrário. Isso. Então, mais 8. Então, se ele é menos 2 mais 2 dá zero. E se ele é mais 8 lá no segundo monômio, é mais 8 menos 8 dá zero. Então, essas são as raízes. Tudo bem? Sim. Ficou claro? A gente não pode, desde o sexto ano, errar no sinal. Se errar no sinal, fica uma resposta errada e se fosse na engenharia, por exemplo, o viaduto poderia cair. Certo? Ó, as raízes são menos 2 e mais 8. Tá claro aí, Edi? Quer fazer alguma pergunta? Não, pro, tô acompanhando aqui. Por Tá enquanto, bom. não. Aí eu pergunto, né, se é menos 2 e mais 8, a minha pergunta é quais são as coordenadas? Quando a gente fala de coordenada, tem um parzinho, onde o, o x é menos 2 e o outro número é o y. Qual seria o valor desse y? São duas coordenadas. Quando a gente fala de coordenadas, tem valor de x e de y. E como são duas raízes, tem duas coordenadas. A gente encontrou esses dois valores de x, toda vez que a gente escreve uma coordenada, essa coordenada, o valor de x vai em primeiro, não é? Como é uma função, então, para cada valor de x, existe um valor de y. Quando a gente acha as raízes, qual é a imagem de cada raiz? Eu não passei isso para vocês, estou passando agora pela primeira vez. Em tese, lá no ensino médio, vocês deveriam ter visto. Alguém Professor, você consegue repetir de novo? consigo? Entrou uma pessoa. Nicole, boa noite. Então, a Boa gente noite. está revendo, tudo bem? A gente está revendo a função de segundo grau. E olhando o formato de monômios da função de segundo grau, a gente achou duas raízes, menos 8 e mais 8. Aí, quando a gente transforma isso em coordenadas, eu queria saber de vocês qual é a não, quando a gente transforma em coordenadas, qual é o valor de y? Existe um valor de x que a gente acabou de descobrir, é menos 8. Para quando x é menos 2, qual é o valor de y? Menos 2 também? Ou não? Não, é zero, É. tá? Então, a gente achou uma raiz, significa que o y dessa raiz é o zero. A gente achou a outra raiz, o y dessa raiz é o zero. Se eu for marcar um ponto no gráfico, o ponto que a gente vai marcar no gráfico é no encontro do x valendo menos 2 com a imagem zero. E do x valendo mais 8 e a imagem zero. Tudo bem? Tem uma pergunta que eu não anotei aqui, mas eu vou perguntar agora. Qual o x do vértice? As raízes são menos 2 e mais 8.
entre menos 2 e mais 8, qual é o número que 4,5. está no meio do caminho? 4,5, professor? Não. Por que Não? 4,5? Tá no menos 2. Até Ah, o tá no 8 menos 2 negativo, né? é negativo. Negativo. Tem 2 pedacinhos antes do eixo central e 8 pedacinhos depois do eixo central. No total, tem 10 pedacinhos. Qual que é o meio do caminho? Tem 10 pedacinhos, 5,5? Se tem 10 pedacinhos, a metade é 5,5? Não. Não, deixa eu fazer aqui. Mas, na verdade, o que a gente precisa fazer é somar menos 2 com mais 8. Quanto que dá? Soma as raízes e divide por 2. Quanto que dá menos 2 mais 8? 6. 6. 6 dividido por 2. 3. Então, o vértice é 3? É x do vértice é igual a 3. É isso. Tá bom? Porque, assim, se você imaginar em pedacinhos, né, do menos 2 até o zero, a gente anda 2 casas. E do eixo central até o 3, a gente anda mais 3 casas. Então, 2 mais 3, a gente andou 5 casas. E se a gente fala que a gente está no ponto 3, para andar até o ponto 8, a gente também anda mais 5 casas. Então, a gente está exatamente na metade do caminho. Então, o x do vértice é 3. E para a gente achar esse x do vértice, a gente soma, não é, os valores das raízes, né, menos 2 mais 8, dá mais 6. Mais 6 dividido por 2 dá 3. Então, 3 é o x desse vértice. Tá bom? Vou virar a página. Querem fazer alguma pergunta? Agora eu entendi, mas assim, eu tava confusa, não sabia como é que ia chegar É nesse sempre a 3. metade do caminho. E para achar a metade do caminho, soma 2 valores e divide por 2. A diferença aqui é que um dos valores é negativo. Mas também dá para somar. Menos 2 mais 8, somados dá mais 6. Mais 6 dividido por 2 dá 3. Virando a página. Agora, a gente tem aquele formato tradicional, né? X elevado ao quadrado, menos 6, menos 16. E a gente vai, para, nesse formato tradicional, calcular as raízes. Para que a gente possa calcular as raízes, a gente precisa falar, descobrir aí qual é o valor de A, qual é o valor de B e qual é o valor de C. Porque a gente precisa colocar esses valores de A, B e C na fórmula de Bhaskara. Então, olhando lá, x ao quadrado menos 6 menos 16, qual é o valor de A? Qual é o número que está aqui na 2. frente? Não, o número que está aqui na frente que multiplica x. Que multiplica com X. Porque se não tem Se não tem o número, qual que é o número? número 1, Número 1. Muito bem. E aqui, ó, qual é o número que está na frente desse x aqui, que é o b? 6. Com o sinal. Menos 6, menos 6. Se não tiver o sinal, já perco um ponto, né? Isso. E vai fazer a conta errada. E aqui, ó, independente, o que está sozinho, que valor? Menos, esse o C, o menos 16. Menos 16. O C é o menos 16. Tudo bem? E aí,
Só isso a gente viu na aula passada. Se o A é 1, não é? O A ele pode ser o A ele pode ser maior que zero e ele pode ser também A menor que zero. Alguém lembra aí quando o A é maior que zero? O que significa isso? Tô lembrada não, professor. Gráfico, Ah, gráfico, sorrisinho, é. sorriso, não é? É, Se é positivo, sorriso. Se ele é negativo, é é triste. triste. Tudo bem? Opa. Então, esse é o significado de A. E aí, se a gente tem essa equação aqui, ó, x ao quadrado menos 6x menos 16, o A vale 1, o gráfico, se a gente fosse desenhar esse gráfico, qual seria o formato do gráfico? Sorriso ou triste? Não entendi, desculpa. A gente tem aqui, no formato completo da equação, o valor de A valendo 1. Se a gente fosse desenhar o gráfico dessa função, o gráfico dessa função seria um gráfico alegre ou um gráfico triste? Mas para eu poder saber se o gráfico é triste ou feliz, eu teria que fazer para ver se deu positivo ou negativo, né? A conta. Então, você já sabe quanto que vale A nessa função. Ah, então é positivo, ele está um gráfico feliz. Isso, o A é 1, o A é positivo, então é o gráfico feliz. Tudo bem? Então, na hora de fazer o rascunho do gráfico, não é para ter dúvida, né? Se o A é positivo, no rascunho do gráfico ele tem que aparecer sorrindo. Se ele é negativo, ele vai aparecer triste. Na linguagem técnica, concavidade para cima, sorriso. E concavidade para baixo, triste. Então, esses são significados de A. A gente está recordando, né? Isso vai ficar gravado. Aí, ó, a gente precisa da fórmula de Bhaskara agora. A gente já tem os valores de A, de B e de C, né? Vocês anotaram aí quanto é que vale A, quanto que vale B e quanto vale C? Não sei não. Não anotou? Vira da página aí. Menos Anotem 6 para mim. e menos 16. 1, menos 1 e 16, tá bom? Esses Isso, são os valores de A, B e C. Agora a gente vai precisar da fórmula de Bhaskara. E quando a gente precisa da fórmula de Bhaskara, primeiro a gente calcula o delta. Quanto que vale B mesmo? B é menos 6. Menos 6. Então vai ficar assim, ó. Menos 6 elevado ao quadrado. Menos 4, que multiplica o valor de A, que é 1. O A eu decorei. E o C vale quanto? O C é menos 16. Menos 16. Tudo bem? E aí, fazendo a conta, a gente tem subtração, multiplicação e potência. O que eu faço primeiro? Multiplicação, né? Não, a potência. O elevado ao quadrado? É. Quanto que dá 6 vezes 6? 36, professor. 36. Então, menos 6 vezes menos 6 também dá 36, porque menos com menos na multiplicação dá mais. Se fosse mais 6 com mais 6, sinais iguais, sempre mais. Então, 6 ao quadrado dá 36. Aí, a pergunta é, 4 vezes 1 dá 4. E 4
4 vezes 16, dá quanto? 64. Quanto? 64. 64. Com que sinal? Negativo. Negativo. Não. Não tá negativo, 16? Menos 16 com é menos dá negativo, mais. mas não tem o menos 4 multiplicando lá? Tem. Menos com menos é mais. Não tem. Isso. Então, menos com menos é mais, vai dar mais 64. Tudo bem? Tá claro? Tá um pouco. Porque o 4 vezes 1, não é? Aqui, ó. O 4 vezes 1 vai dar 4. Com que sinal? Negativo, não é? O resultado dessa conta é menos 4. Quando menos 4 multiplica menos 16, vai dar 64. Com menos do 4 com menos 16, menos com menos na multiplicação dá mais 64. Tudo bem? E aí, quanto que dá? Professor, uma dúvida. Sim, Essa fórmula de Bhaskara vai ser sempre esse menos 4 fixo aí? sim. Ele é um valor, ele é um valor fixo na fórmula. Como embaixo daqui, quando eu calculo x, lá embaixo tem o 2. Ele também é um valor fixo na fórmula. Sempre vai ser 2 lá embaixo. Entendi. Tá? 36 mais 64 dá quanto? 36. 100. 100. Muito bem. Agora, a gente já tem o valor de delta. Antes de saber o valor de delta, o delta, ele pode ser igual a zero. O delta, ele pode ser maior que zero. E o delta, ele pode ser menor que zero. Aí, quando o delta é igual a zero, o que que acontece? Lembra? Tem alguma anotação aí? Deixa eu ver. Vou passar a resposta. É uma raiz. Delta maior que zero é duas raízes. E delta menor que zero não tem raiz. Foi o que aconteceu na aula passada. O delta era negativo, não tinha raiz. E raiz de número negativo a gente só calcula se a gente conhece números complexos. Então, a gente já sabe o valor de delta, relembrou os significados de delta. Então, se o delta é 100, o delta é positivo, então, quando a gente calcular x, a gente vai encontrar x linha e x duas linhas. Tudo bem? Olhando aqui na fórmula, gente, qual é a raiz quadrada de 100? Porque aqui não é, na fórmula de Bhaskara, raiz quadrada de delta, delta vale 100. Qual é a raiz quadrada de 100? Qual é o número que... Oi? Não é 10? É o 10. Isso. O número que vezes ele mesmo dá 100 é o 10. Agora, ó, vamos calcular o x'. Então, a gente tem, olhando lá na fórmula, menos b mais 10 dividido por 2a. A raiz quadrada de delta não é... Delta é 100, raiz quadrada de 100 é 10. Então, menos b. Então, é menos 6. Esse é o b, não é? Isso.
mais 10, dividido por 2 vezes 1, porque é 2 vezes A. Então, quanto que dá menos 6? Mais 6? Mais 6. Mais 6 mais 10, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 8. vezes 1, 8. Não é isso? 8. Tá. Agora, na parte de baixo, no x duas linhas. Uma vez a gente faz somando e outra vez a gente faz subtraindo. Então, de novo, vai ficar menos 6, menos 10. A raiz quadrada de delta é 10, menos 10. Agora, dividido por 2 vezes A. 2 vezes 1. Então, a gente vai ter menos 6, a gente já viu que dá mais 6. Mais 6 menos 10. Oxi. Sinal do maior, menos mais Dá 6, negativo, menos 4, é. é menos 4. Isso mesmo. Mas como eu não Me- entendi, professor, o primeiro você faz somando e o de baixo negativo, como não entendi. por causa da fórmula aqui, ó. Se a gente olha a fórmula, não é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta? Sim. Então, raiz quadrada de delta, a gente já viu que é 10. Então, para achar o x', a gente faz mais. E para achar o x duas linhas, a gente faz o menos. Então, é mais 10 e menos 10. Então, aqui, x' mais 10, raiz quadrada de delta é 10, e depois menos 10, raiz quadrada de delta é 10. Então, no x' eu faço somando, e no x duas linhas eu faço subtraindo. Por isso que pode ter até duas raízes. Aqui, então, menos 6 menos 6 dá mais 6, mais 6 menos 10 dá menos 4, como vocês já falaram, menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, quais são as raízes? As raízes são 8 e menos 2. Perguntas? Aí eu teria que montar a fórmula lá da raiz com esses números, menos 8 e menos 2, é isso? A fórmula da raiz? Com os números, Isso né? aqui já é a montagem da fórmula, Já a que montagem. já é a montagem. Na fórmula eu tenho lá menos b. Menos b é isso daqui, ó. Mais ou menos. Mais ou menos eu vou fazer uma vez o mais e outra vez o menos. Raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de delta é 10. Raiz quadrada de delta é 10. E dividido por 2A. 2A é isso daqui, 2 vezes 1, porque o A é 1. E aqui, 2 vezes 1, porque 2A também. Então, substituindo os valores na fórmula de Bhaskara, a gente chega que x' vale 8 e x duas linhas vale menos 2. Tem que dar exatamente o que a gente fez aqui, ó. Menos 2 e mais 8. Porque eu usei, né, eu usei exatamente a mesma, a mesma fórmula em outro formato. A gente não achou menos 2 e mais 8 aqui, x' e x duas linhas? Sim. Não é? Eu usei essa daqui, essa função daqui que eu usei, ela está no formato de monômio, dois monômios, vai dar x ao quadrado. E só olhando os monômios, a gente já aprendeu que dá para identificar menos 2 e mais 8. Agora, se alguém desenvolveu esse monômio, ele chega na função do jeito que ela está escrita aqui embaixo.
Então, desenvolvendo aqueles monômios, multiplicando aquilo, fazendo lá a operação distributiva, a gente chega nesses valores. E chegando nesses valores, quando a gente calcula a Bhaskara, é matemática, gente, não pode dar outra raiz, tem que dar exatamente as mesmas que a gente achou, né? De novo, tem que dar o menos 2 e mais 8. Só que foi por um outro caminho. E aí, as coordenadas são as mesmas e o jeito de fazer o gráfico são os mesmos. O jeito de achar o vértice também é o mesmo. Não tem mais diferença aí. Para a prova, é isso que a gente precisa recordar. Então, essa parte aí que a gente está vendo agora, que está gravada em 30 minutos, é o que a gente precisa recordar para a prova. Perguntas? Professor, sobe mais um pouquinho só para ver a fórmula de Bhaskara lá. Aqui. Isso. Ah, agora eu entendi, professor. Eu não tinha prestado atenção que você tinha colocado mais e menos um em cima do outro aqui, ó. Eu descobri. Quando vem assim junto, é para eu descobrir o valor deles dois, né? É porque na fórmula você tem mais e menos. Você precisa fazer uma vez somando e outra Sim. vez subtraindo, Sim, agora eu entendi. tá bom? Por isso que a gente faz aqui uma vez somando e uma outra vez subtraindo. Sim. Hoje só tem 2 pessoas aqui, é isso? O pessoal deve estar viajando Então tá na bom. estrada. Depois eles veem a gravação. Agora, a gente entra em matemática financeira, retomando matemática financeira. E tem essa proposta aqui. Qual os juros e o montante do investimento de R$ 3.500 por 3 meses, a uma taxa de 4% ao mês, em juros simples e juros compostos? Então, na pergunta, ele pergunta dos juros e do montante. Tudo bem? E eu pergunto para vocês, qual é o valor do capital? Qual é? Deixa eu relembrar aqui, professor. Tem um enunciado aqui, ó. Está escrito no enunciado. Qual é o valor do capital? O valor da capital é 3.500. 3.500. Sim. 3.500. Qual é o valor de I? Qual é o índice da taxa? 4%. 4% é a taxa. E o índice? 0, Peraí. 0,4. 0,04. 0,04. Chegou uma aluna. Fernanda, boa noite. Fernanda, boa noite. A gente acabou de ver aqui matemática financeira, não é? Tudo bem? O restante da aula está gravado, esse daqui também vai estar gravado, e a primeira parte que você não viu, você veja o vídeo, por favor. Não é? Então, aí, qual os juros e o montante do investimento de R$ 3.500 por 3 meses, a uma taxa de 4% ao mês? Aí, eu perguntei qual é o valor do capital 3.500, qual é o valor do I 0,04, e agora a pergunta é qual o valor do tempo? Quanto tempo é mesmo? Olhando o enunciado? 3 meses está pedindo, não é? 3 meses.
Então, a gente vai usar o tempo aqui como 3. E aí, ele quer saber em juros simples e juros compostos. Então, se a gente tem a fórmula J CIT, então é capital de 3.500, opa, que multiplica o índice de 0,04, que multiplica o tempo, que é 3. Então, a gente vai ter aí o quê? Esse J igual a 3.500, opa, vezes 0,04 vezes 3 dá 0,12. Confirme aí na calculadora. Zero vírgula 0,04 vezes 3. Esse pedaço aqui, ó. Dá isso? Não dá isso? 0,043. Não, 0,04 vezes 3. Aqui tá dando 1,2 pro. 0,12. 0,12. Digita de novo. 0,04 vezes 3. Tem que dar o 0,12, não é? Dá 0,12. Para quem fez do outro jeito, confirmou esse jeito? Sim? Quem tinha falado? Era Fernando ou Edi? Fui eu que falei. Só que o meu deu. Repetiu a operação? Eu vou repetir agora. Então, você pode digitar 0,04 vezes 3, igual. 0,12. 0,12. Tudo bem? Por que mesmo que eu começo a multiplicação desse jeito? Para a gente ver a taxa da operação, não é? Então, essa operação daqui, ela é uma operação que tem uma taxa, o índice é 0,12, que é o índice da taxa de 12%. Ela é 4% ao mês ou 12% por 3 meses. E aí, quando a gente tem esse display aí na calculadora do 0,12 vezes 3.500, dá quanto, gente? 420. 420? Bateu aí, gente? 0,12, professor, seria o que? Se ele está pedindo 3 meses, aqui está falando 0,12, É ele a taxa calculou. da operação por 3 meses. A taxa de 3 meses é 12%. Ou o número índice da taxa é 0,12. 420, 3.500. 3.500 vezes 12, 0,12. Larissa. Estou na aula aqui. Bateu aí, gente? Sim, Resposta. Juros igual a R$ 420. E o montante? É quanto? Porque ele pergunta dos juros e do montante. A pergunta é qual os juros e o montante. A gente acabou de achar os juros e o montante. A gente soma o capital mais os juros. Quanto que dá o capital mais os juros? 3.500. Capital.
Capital é 3.500, a gente anotou aqui, não é? O 500, capital é 3.500 e a gente toma os juros que a gente achou. 3.500 mais 420 dá quanto? dá 3.920. 3.920. Muito bem. Não precisa eu fazer outra conta para achar o montante? Não, né? É só somar. Em juros simples é só somar. Porque aí nessa parte de juros a gente achou. E o montante eu achei que a gente teria que fazer essa continha de novo. Não, porque Nessa questão, na não. fórmula de juros simples, o que a gente acha? A gente acha os juros. Tudo bem? Agora, ó, em juros compostos. A gente tem os mesmos dados, tudo bem? Só que a fórmula agora é montante igual, não é? Na fórmula de juros compostos, é o capital que multiplica o 1 mais o I, que é o 0,04, elevado a 3. Então, os dados são os mesmos, mas agora a gente está fazendo o cálculo de juros compostos. Então, vai ficar assim, eu faço primeiro o parênteses, 3.500, que multiplica 1,04 elevado a 3. Quanto que dá 1,04 elevado ao cubo? 1,4. Saiu. 1,04. 1,04 elevado ao cubo. Dá 1, Ué, deixa eu ver aqui. Nessa calculadora normal não vai. não vai. Faz Não, no a minha não tem. Eu estou fazendo no do celular. Só que na calculadora normal eu não tenho essa parte de para Então, elevar. mas se eu não tenho, por ser 3 meses só, é fácil, não é? Como é o cubo, Nai? É 1,04 vezes 1,04 vezes 1,04, que é a terceira vez. Então, se eu não tenho a tecla de função, eu tenho como fazer a parte operacional várias vezes, né? 1,0. Maria Fran, boa noite, bem-vinda. Dá 3,12. No Não, meu também. Deu 3,12 pro. Tá errado? tá. Ó, de novo, não é para somar, é para multiplicar. 1,04 vezes 1,04 vezes 1,04. Igual. O meu deu 3,12 também na calculadora. Não, tá errado. Repete. 1,04 vezes. Não é mais, é vezes. Eu fiz 1,04 vezes 3. Não, não é vezes 3. É potência, gente. Ó, Dá 1,12 mesmo, né? Tá certo. Eu ó, estava fazendo errado igual a Edilane. para deixar claro, é 1,04, é potência, não é? Eu não tenho a tecla de potência, então eu faço 1,04 ou 1,04 vezes 1,04. Não estou somando, estou multiplicando. Quanto que dá isso daqui? Porque essa parte aqui, gente, ó, Verdade, deu diferente agora. 1,04 é ao cubo, elevado ao cubo. E 1,04 ao cubo não é vezes 3, é ele vezes ele mesmo 3 vezes. Entendi. Então, esse número... Então, pelo amor de Deus, na prova não vão fazer vezes 3, né? É elevado ao cubo. Por isso que a gente aprendeu a tecla de potência na calculadora deitada, né? Quanto que dá aí? 1,12
vírgula 12, 48. Tem que botar ele inteiro? Então, O final, eu falo isso todas as vezes. Tem que botar inteiro. 1,12, 48,64 deu aqui. 48,64. Então, é isso que dá, não é? Então, aqui a gente destrinchou essa parte. Então, 104 elevado ao cubo é 112,4864. Então, é essa conta que a gente tem que fazer. Esse número 112,4864, ele está no display. Vezes 3.500 vai dar o montante. Então, montante igual a 3.937,024, não é isso? Isso. Resposta. Montante é igual dinheiro, 3.937,02. No arredondamento, vai ficar só o 0,2. Se eu sei que o montante é 3.937,02, qual é o valor dos juros? Do montante, eu tiro o capital. Do montante, eu tiro o capital, sobra? O 0,20, o 0,2. Não. De 3.900, eu tiro 3.500, sobra? Ah, tá. R$ 437,02. E isso daqui é dinheiro. Meu Juros Deus. e montante é dinheiro, são valores em reais. Tá claro aí, gente? Ficou claro a potência? Ficou claro a resposta? Porque essa outra parte aqui é como a gente calcula primeiro o montante, depois os juros, quando a questão ela trata de juros compostos. E, para finalizar, se esse daqui, ó, aqui é o número índice, certo? 0,04, de 4%. Quando eu somo mais um aqui, eu transformo em fator de aumento. O fator de aumento é 1,04. Quando eu elevo o fator de aumento aí à terceira potência, eu tenho o fator de aumento de 3 meses. O fator de aumento de 3 meses é esse 1,124864. Se eu pergunto para vocês aí qual é a taxa que está aqui envolvida, qual que é a resposta? 12,48. 12,48, não, 49. Porque o 49, número, depois do 8 tem o número 6, e aí é porcento. Tem gente querendo entrar, que bom. Vamos lá. Quem que entrou? Bia. Bia é... Quem que é Bia mesmo? Oi, Bia. Pode falar. Está com o microfone fechado. É Bia mesmo? Abri o microfone, mas eu não estou ouvindo a tua voz. Pergunta, gente. Então, fazendo desse jeito, a gente tem lá, naquele contexto, o capital 3.500, o índice da taxa de 4% é o 0,04, e depois
O tempo é 3. Fernanda caiu. Aí, substituindo na fórmula, a gente tem, dentro do parênteses, a construção do fator de aumento, 1 mais 0,4. Fernanda voltou, muito bom, muito bem. 1,04 elevado ao cubo. Quando 1,04 elevado ao cubo, a gente vai ter 1,12. Então, quando a gente faz primeiro o cálculo da potência, a gente tem como enxergar a taxa da operação. Se esse é o fator de aumento, 1 menos 1,12 vai dar 0,12. 0,12 é essa taxa daqui, gente. Então, essa taxa daqui é de 12,49% ao trimestre. Aí eu pego o fator de aumento dessa taxa, multiplico por 3.500. A gente chega no montante de 3.937. Aí a gente coloca isso como resposta, 3.937,02. E se eu enxergo que o montante é 3.937, do montante eu tiro o capital de 3.500, o que sobra é o juros, 437,02. Então é isso. Perguntas aí, gente? Basicamente, o que vai cair na prova é isso. Então, eu vou perguntar sobre raiz, sobre vértice, não é? Vou perguntar sobre juros, sobre montante e sobre taxa. Então, é isso que vai cair na prova. Professor, a prova vai ser online, virtual? Sim. Sim. Essa 2 vai ser virtual, a 3 também vai ser virtual. Então, a pergunta que foi colocada aqui, a gente deu 3 respostas em uma só, praticamente, né? Então, aqui nessa pergunta, eu poderia, por exemplo, perguntar da taxa também. Eu não perguntei da taxa. Aqui é a pergunta. Eu perguntei qual os juros e montante. E eu poderia perguntar qual os juros, o montante e a taxa dessa operação. A taxa seria o 0,04, né? Então, a taxa é ao mês aqui, certo? Sim. E no trimestre a gente viu que tem esse índice de 0,12, que é a taxa de 12% no juros simples, né? Sim, sim. E nos juros compostos, a gente tem essa outra situação, que a taxa é os 12,49. No juros simples, ele dá só 12. Nos juros compostos, dá 12,49. Sempre a taxa de juros compostos é maior que a taxa de juros simples quando o tamanho do período é um número inteiro. Se o período é um número inteiro, normalmente né, o que acontece? Juros compostos sempre é mais vantajoso. Quando que não é? Quando eu atraso alguns dias, no atraso de alguns dias, é melhor calcular por juros simples se você quiser ganhar mais dinheiro. Acho que é isso. A gente conseguiu revisar tudo. Mas a gente tem tempo e vocês podem perguntar. Professor, como que faz bem para achar esse valor aqui, ó, 12,49 é 1,124864 vezes... Não, então, ó, eu vou colocar aqui. Então, vamos lá. Para achar a taxa a partir de um fator de aumento. Tudo bem? Então, eu tenho, nesse exemplo aqui, a gente achou isso daqui, ó, 1,04 é um fator de aumento. Só que esse fator de aumento ele foi elevado ao cubo. Quando ele é elevado ao cubo, a gente chega nesse 1,12, tudo bem? E um fator de aumento elevado ao cubo, ele vai gerar um outro fator de aumento. Então, isso daqui é um fator de aumento. Então, é menos 1, que fica 0,1248.
4864, não é? E aí depois vezes 100, que é igual 12,4864. E a gente arredonda. Então vai ficar 12,49%. Se eu multipliquei por 100, virou um número percentual. Aí eu preciso colocar o símbolo de porcentagem. E nesse caso, essa taxa ela é trimestral. Então é 12,49% ao trimestre. Ficou claro como a gente chega nos 12,49? Sim, para mim ficou. Obrigada. Nada. Então, essa parte também está gravada. E se precisar ver depois, fica à vontade. Eu tenho uma pergunta. Na parte de juros compostos, quando eu coloco 3.500, que já é o valor certo, vezes 1 mais 0,04, esse 1 já é fixo, né? Da fórmula, quando a gente É, tem aqui, ó, a fórmula de juros compostos, M igual capital, que multiplica 1 mais I, né? Esse valor é fixo. Esse 1 é do fator de aumento. Então, ele é fixo. Ele é sempre 1. Como nesse pedaço aqui a fórmula transforma o índice em fator de aumento, se eu quero saber a taxa, eu preciso tirar esse 1 para descobrir a taxa. como? Na fórmula, eu estou somando o 1 aqui, certo? Sim. Na fórmula, a gente transforma o índice em fator de aumento. E se eu quero saber qual é o índice envolvido no final da conta, ou no final da potência aqui, eu preciso tirar esse 1. Como a gente faz aqui, ó. Então, no resultado, depois que eu elevei ao cubo, eu achei esse número daqui. Isso daqui é um fator de aumento de 3 meses. Do fator de aumento de 3 meses, eu tiro 1 para saber qual é o índice. Tirei o 1, o índice de 1,12 é 0,12. Aí eu tenho o índice de 3 meses. Se eu tenho o índice de 3 meses, eu multiplico por 100, eu vou achar a taxa de 3 meses. Isso aqui é um número percentual. Multipliquei por 100, é um número percentual. E aqui, nesse caso, por ser taxa, eu preciso falar da periodicidade. É uma periodicidade de quanto tempo? No nosso exercício, é de 3 meses. Se ela é de 3 meses, ela é ao trimestre. Ou por 3 meses. Tudo bem? Tudo bem. Perguntas? Estou respondendo, hein? É só fazer a pergunta que eu respondo. Mas nenhuma pergunta? Professor, eu queria passar outro exemplo desse daí. Posso passar. Dá tempo. Vamos lá. Ó, o enunciado é exatamente esse aqui. Tudo bem? Eu vou copiar esse enunciado, vou jogar ele lá no final. Só que eu vou modificar esse número para 5.300 por 6.
meses. E a taxa eu vou deixar a mesma. Tudo bem? Aí, em juros simples, a gente vai ficar com J igual 5.300, não é? 5.300. Que multiplica 0,04 e multiplica 6. Aí, falem para mim quanto que dá o resultado aí, gente. 0,24? Isso, vai dar 5.300, que multiplica 0,24. Em 6 meses, a taxa é de 24%, com o número índice aí de 0,24. Esse 0,24 vezes 5.300 dá 1,272. O meu também deu. 272, é isso? 272. Eu também deu igual. 1,272. 5.300, espera lá, 5.300 vezes 0,24. 1,272, bateu. 272. Correto. Então, é juros simples. Então, montante igual. Quanto que é o montante aí, gente? 5.300. É? 5.300 mais 1,004 elevado a 100. é o capital mais os juros. Quanto que dá capital mais juros? 5.300. Ah, entendi. A gente soma 5.300 mais 0,272. 6.572. Isso. 6.572. Na hora de publicar o resultado, a gente coloca ponto e vírgula. Mas na hora de fazer a conta, a gente só digita 5.300 mais 1.272. Igual. Aí, o número, dependendo da calculadora, pode estar formatado ou não. Se não está formatado, na hora de publicar, a gente publica certo. E os juros, a gente já descobriu aí, que é 1,272,00. Aqui, ó, ele não está formatado, e aqui ele está formatado para a publicação, né? Aqui, 1,272 a gente usa para fazer conta, e aqui a gente usa para colocar no encarte, para colocar no jornal ou na televisão. Tudo bem? Professor, você pode repetir de novo? Você falou que o que põe vírgula, o que não põe, como é? Então, na calculadora, eu não preciso digitar o ponto, né? Na hora de fazer a conta, eu digito 5.300 mais 1,272. Sim. Porque o ponto da calculadora é para separar decimal. E depois que eu fiz essa conta, se não tiver formatado, aí na hora de publicar eu formato. Eu coloco aqui o ponto para separar milhar e a vírgula para separar decimal. No Brasil, né? Sim. Nos cheques que vocês veem nos filmes americanos é o contrário. Se você recebe um cheque de $1 milhão como prêmio, aqui nesse lugar tem uma vírgula e nesse lugar aqui tem um ponto. É o contrário. Agora, gente, continuando o exercício. Posso? Pode. Em juros compostos. Não é? A gente tem o montante que a gente vai descobrir,
substituindo na fórmula o 5.300, né? 1 mais 0,04 elevado a 6. Igual. Então, vai dar 5.300 vezes 1,04 elevado a 6. Então, é 5.300. Quanto que dá 104 vezes 104 vezes 104 por 6 meses? 1,2653. 26,53, 19, 19, 0185. 0185. Alguém chegou a um número diferente? Vinte e seis, 53, 19, 01. O meu deu igual. Então, bateu. Aí a gente chegou nesse valor e multiplicou por 5.300, quanto que dá? 6.706,19079. Isso. 799. Bateu? Bateu. Então, resposta. 99, que você aumentou a casa, no caso, né? Na minha calculadora deu esse número aí, com mais casa. Então, montante é dinheiro. 6 pontos. Agora eu estou formatando para publicação. Estou colocando lá o ponto e a vírgula. 19 centavos. 6.706,19. E juros igual. Desses 6.706,19, eu tiro 5.300, sobra. Quatro zero seis. Aí meu deu. 1.406,19. Isso, é isso mesmo. 1.406,19. Tudo bem? Aqui, ó, se eu tivesse perguntado da taxa, qual é a taxa que está aqui? 26,53. Perfeito, 26,53% ao semestre. O professor, esse de 1.406 foi como? Então, dos 6.706 aqui, Nai, eu tirei os 5.300. Ah, sim, sim. Não é? Do montante, porque a fórmula de juros compostos dá para nós o montante. Do montante, que é 6.706, eu tiro o capital. Quando eu tiro o capital, sobra os juros de 1.406. Fácil assim. O que poderia ter dado errado, alguma coisa é, se tivesse necessidade de arredondamento. Mas nesse exemplo aqui, agora, não precisou arredondar nada. Então, a prova é só isso, gente. Essa prova 2. Na hora a gente esquece tudo. Mas vocês vão estar no virtual com o caderno aberto? Mas Eu mesmo sempre assim, uso caderno para fazer essas provas. Como que é, Fernanda? Eu sempre acabo olhando as fórmulas. Eu dou uma olhadinha, uma revisão no caderno. Que nem aqui eu estou Então, anotando tudo. mas está As certo. No fórmulas. caso, é o que eu falei para vocês. No mundo corporativo, a gente sempre vai poder olhar a fórmula, né? Se eu estou no meu serviço e preciso fazer um cálculo financeiro, eu não lembro da fórmula, eu pergunto para o GPT, ele me lembra da fórmula e eu uso. Não é? Agora, no vestibular ou no concurso, não dá para fazer isso, né?
Perguntas. Peraí, professor, não sai daí, não, que eu estou escrevendo aqui, nessa numeração. 19. Esse valor menos 2.500. É isso? É o fim? Ou alguém que quer perguntar algo? Eu só tenho que lembrar que eu tenho, para poder descobrir o valor dos juros, eu tenho que pegar o valor do montante menos o Capital. capital. Em juros compostos. É só em juros compostos, né? No juros simples é o valor dos juros mais o capital. Para saber o valor do montante, né? Porque numa fórmula te dá os juros e na outra fórmula te dá o montante. Ok. Sexta-feira é dia 25. Então, dia 22, amanhã, eu já vou tentar subir um simulado e acho que logo em seguida eu já vou subir a prova. Eu deixo ela aberta até sábado. Se eu não conseguir subir amanhã, eu estendo mais um dia. E depois, no dia 2, é aula virtual de novo. Deu outra prova? Não, no dia 2 não tem prova. Dia 2 é uma aula virtual de matéria sim. nova. Por quê? Porque dia 2 é feriado. Sim. Ô, professor, esse vídeo já vai subir hoje? Vou tentar subir. Acho que ontem, acho que demorou só 1 hora para subir. Acho que foi rápido. Vamos ver se hoje vem logo. Tá. Se vier logo, eu subo hoje mesmo, Nai. Então, Ontem teve uma aula sua, gente. professor? Foi, Fernanda? Ontem teve uma aula sua? Sábado, sexta. Ah, eu não. Acabei não Sábado, dia assistindo. 19. Não assisti, não. Não. Então, no sábado, eu também gravei. E ela tá lá no Genero. Ah, eu vou Gente, eu vou assistir. fazer a gravação então, tudo bem? Tudo bem. Parei. Obrigada, professor. Mas eu tô aqui, ó. Se quiserem